Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Nas lojas Fabiani você encontra os melhores produtos com preços e condições especiais para Siqueira Campos e toda a região. Desde a linha de móveis, eletrodomésticos, decorações, enxovais e roupas com as melhores condições para você pagar, parcelas em até 10 vezes sem juros, entregas e montagens gratuita, produtos de ótima qualidade. Nas lojas Fabiani você também conta com a linha de planejados sob medida de acordo com a sua necessidade. Lojas Fabiani, sempre mais barato sempre. Rua Benjamin Constant, Siqueira Campos. Boa noite a você que nos ouve, o amigo internauta, né, que está aí, nossos telespectadores, nossos ouvintes aqui do canal da Mais TV. Quero mandar um abraço, né, para você que nos acompanha e já de cara pedir, né, se você está gostando da Mais TV, desse nosso quadro, Seus Direitos, dá o like, né, compartilhe esse vídeo, porque isso favorece muito o canal. Quero agradecer o Alessandro, o Tampinha Júnior, que está conosco aqui, né, o Clarete não chegou ainda, né, mas a gente vai tocando o barco, nós vamos, né, Tampinha? Então, como foi anunciado, eu já até gravei um videozinho esses dias atrás a respeito de que a alegria de pobre dura pouco, né? Com a emenda constitucional 103 de 2019, essa emenda estabeleceu, né, mexeu lá na regra do cálculo da sua aposentadoria. E, por intermédio, né, de um artigo lá da emenda constitucional, tornou-se possível, talvez por descuido aí dos legisladores, tornou-se possível a pessoa aposentar com uma remuneração de até R$ 4.200 com uma única contribuição, apenas uma contribuição, né, de 20% sobre o teto. Né, o teto da Previdência hoje gira em torno de R$ 7.000, vamos imaginar, R$ 7.000, 20%, daria R$ 1.400. Então você fazia uma única contribuição, né, de R$ 1.400, e você poderia aposentar com até R$ 4.200. Por que não dá para aposentar com 7 mil? Porque a emenda constitucional estabeleceu que você hoje faz o cálculo e daí do valor que seria a sua aposentadoria, ao invés de você receber 100% do valor, você vai receber apenas 60%. E mais um percentual sobre o tempo que ultrapassar 20 anos, no caso de homem, e 15 anos, né, no caso da mulher. Então, dependendo do tanto de meses que passa além dos 15 anos para mulheres, vai ter um acréscimo além dos 60%. Mas vamos nos ater apenas com relação à regra que, ao invés de você aposentar com 100%, você aposenta, né, vai receber apenas 60%. Mas R$ 7.000, que é o teto, você faz uma contribuição única, aposentaria então R$ 7.000, né, que seria 60%, 6 vezes 7, 42. Daria R$ 4.200. Mas por que chegamos nesse valor? Porque antes de 99,
até antes da emenda 20. A emenda 20 é de 98. Como eu já disse aqui em programas atrás, a Previdência vive com essa ideia de que está quebrada. A Previdência nunca esteve quebrada. Acontece que ela por si só ela sobrevive e sobra muito dinheiro. Acontece que o governante ele vê todo aquele dinheiro sobrando ali e cresce o olho e ele acaba pegando o dinheiro dos cofres da Previdência, que é o dinheiro do trabalhador, é dinheiro seu, é dinheiro meu, é dinheiro nosso, e acaba investindo em obras, né, faraônicas aí, e esse dinheiro nunca é devolvido. E aí a Previdência chega na hora do segurado se aposentar, não tem dinheiro. Como eu já comentei alguns programas atrás, lá no início do governo militar, né, nos anos 60, por aí, começou a industrialização do país, né, vindo para o Brasil a Volkswagen, a Ford, a GM, né, vieram para São Paulo, né, até se cria ali o ABC paulista. E teve um grande êxodo rural. O que é o êxodo rural? É o pessoal da zona rural que, né, deixaram a zona rural e foram para a cidade. Muitos foram para São Paulo, Sorocaba, né? A nossa região aqui, muitas pessoas foram para São Paulo, foram para Sorocaba e Curitiba. E começaram a trabalhar, então, com carteira assinada. Só que esse pessoal que saiu da roça e foram para a cidade, começaram a trabalhar lá nos anos 60, né, no início dos anos 70, a partir do momento que ele teve a sua carteira de trabalho assinada, ele passou então a ser contribuinte da Previdência Social, porque antes, na época do rural, ele contribuía para um outro benefício, para um outro sistema previdenciário, que era o famoso Fundo Rural. O que era o Fundo Rural? O Fundo Rural cuidava da aposentadoria dos trabalhadores rurais. E era comum na época, acho que os mais antigos vão se lembrar disso, que o trabalhador rural aposentava com meio salário. Então, o Fundo Rural, a aposentadoria era apenas meio salário mínimo. Então, se o segurado especial, vamos dizer assim, o trabalhador rural, ele quisesse aposentar com mais de meio salário mínimo, ele tinha que contribuir como contribuinte individual, ele tinha que pagar o carnê para poder aposentar com um benefício maior, né? 1 salário, 2 salários, enfim, dependeria daí da contribuição. Mas se ele não contribuísse com a Previdência, com o Fundo Rural, que era a Previdência Rural da época, ele aposentaria com meio salário. No caso do falecimento do arrimo de família, do pai de família, que era o chefe da família, então no caso do falecimento do homem, a mulher recebia a pensão, que também era meio salário, e os filhos menores ou filhos inválidos, maiores inválidos, também receberia a pensão do segurado falecido, do lavrador falecido, porém o benefício era de meio salário. E tinha um detalhe nessa época do Fundo Rural, que a viúva, né, a viúva recebia a pensão do marido falecido, mas o marido não recebia. Por quê? Então, quando a mulher falecia e o marido ficava viúvo, ele não tinha direito na pensão da mulher. Por quê? Porque a pensão, né, que é um benefício previdenciário, é um benefício que é devido aos dependentes do segurado. E quem que é o dependente do segurado? São os filhos menores, menores de 21 anos, ou filhos maiores de 21, desde que inválido, e a esposa. A esposa era considerada dependente do marido. Tanto é que várias mulheres não tinham CPF, usava o CPF do marido. Então, como a mulher era considerada dependente do marido, isso, né, antigamente era assim, a mulher era considerada dependente, ela precisava para fazer um negócio da autorização do marido. A mulher, quando se casava, ela saía da dependência do pai, né, dos pais, e passava para outra prisão, né, para ser dependência, para a dependência do marido. Então, quando ela morria, evidentemente que a lei entendia que ela não tinha direito, ou viúva não tinha direito na pensão, porque dependente não deixa a pensão para o outro. Quem era dependente era ela, não o marido. E aí, quando foi em 1991, aliás, antes de 91, em 5 de outubro de 88, nós tivemos a nova Constituição do Brasil, que é a Constituição que está em vigor até
até hoje, né? É a Constituição Cidadã, nas palavras do Dr. Ulisses Guimarães. Então, a Constituição de 88, lá no artigo 5º, trouxe, né, consagrou lá o princípio da igualdade, onde diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, não pode haver discriminação de espécie alguma. Agora, se homens e mulheres são iguais perante a lei, por que que quando a mulher morre, não pode, o marido não tem direito na pensão? Então, ficou um vácuo aí. E somente em julho de 91, ou seja, 3 anos, né, quase 3 anos depois da Constituição, da entrada em vigor da Constituição, é que no governo do Fernando Collor de Mello foi criada a Lei 8.213, que é a lei que regulamentou a Previdência Social de acordo com a nova Constituição. Então havia uma lei anterior à Constituição e essa lei anterior passou a vigorar até julho de 91. Quando foi regulamentada, então, a Constituição Federal com a criação da Lei 8.213, né, de 91, e essa lei está em vigor até a data de hoje. Então, com a promulgação, né, da Lei 8.213, aí a mulher, quando falece, passou também a deixar a pensão para o marido. Só que daí nós temos hoje muitos viúvos, até se você conhece algum viúvo que, né, que ficou viúvo antes de 91 e o INSS negou a pensão, você tem direito, né, de buscar essa pensão, mesmo passado tantos anos que já se passaram. É direito adquirido. Então, quem tem o direito adquirido, você pode buscar esse direito a qualquer momento. Qualquer momento você pode buscar esse direito. O único prejuízo que você vai ter é que você não vai receber desde a data do direito, né? Vou imaginar, o homem ficou viúvo lá em 73, vamos pegar, hoje é 11, é 12, né? Hoje, né, Tampinha? Hoje é 12 de maio de 2022. Então hoje, dia 12, vamos pegar 12 de maio de 80, ficou viúvo em 12 de maio de 80. Então quantos anos fazem, né, de 80 até hoje? 32 anos, é isso, né? Ou 42 anos? Já até perdi. É 42 anos. Então já fazem 42 anos que ele está viúvo. Tem direito? Tem, lógico que tem direito, é só buscar. A única coisa que prescreve são os últimos 5 anos, né? Ou seja, ele só vai receber os últimos 5 anos. Então não interessa a data que você dá entrada aí na pensão por morte, você vai receber sempre os últimos 5 anos. Mas o seu direito você não prescreve, o teu direito está adquirido lá. Pois bem, então em 91... a lei estabeleceu as regras, né, trouxe o pessoal que era rural, né, o Collor de Mello. O pessoal critica muito o Collor de Mello, mas essa foi uma coisa boa que foi feito no seu governo, que foi a igualdade entre o trabalhador rural e o trabalhador urbano. Como eu disse anteriormente, o trabalhador rural ele aposentava com meio salário mínimo e o trabalhador urbano aposentava com, né, no mínimo um salário mínimo, né, e poderia aposentar com bem mais. Então o Collor acaba com o Fundo Rural e todos os segurados que estavam lá inscritos no Fundo Rural, esses segurados vieram para a Previdência Social. Porque a Previdência Social ela é específica para o trabalhador urbano. Então a Previdência Social foi criada para quem é trabalhador urbano e para quem tem registro em carteira. O Fundo Rural era outro benefício, era um outro sistema. Então, quando o Collor de Mello ele acaba o Fundo Rural, né, esse sistema, e traz todos os trabalhadores rurais para a Previdência Social também, então, antes de 91, né, o trabalhador rural não tinha contribuição. Antes de 91 não tinha, porque antes ele contribuía apenas com parte, né, da comercialização da sua safra, né, por isso que dependia de notas do produtor, né, até hoje precisa de nota do produtor. Mas de 91 para cá, então, o trabalhador rural passou a fazer parte também da Previdência Social, que hoje a Previdência Social não faz diferença entre trabalhadores, né, urbanos e rurais. Hoje, qualquer trabalhador que não seja do serviço público, né, trabalhador que trabalha para o governo federal, governo estadual ou governo municipal, esses estão fora do INSS, estão fora da Previdência Social, né, porque eles estão no regime próprio daí. Mas a maioria que não trabalha para o governo está na iniciativa privada, como nós, né?
Então, nós fazemos parte do regime geral de previdência e esse regime geral ele é administrado pelo INSS, né, que todo mundo conhece, sou aposentado pelo INSS. Na realidade, o INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social que regulamenta, né, que administra o dinheiro, administra os benefícios do regime geral da Previdência Social. Então, quando a lei veio em 91, ela estabeleceu como seria o cálculo da Previdência. Então, você aposentou, imaginou, o homem aposentou por idade, 65 anos, a mulher 60 anos, aposentava por idade. Tá. Completou a idade, de quanto que seria o teu faz-merrir, né, o teu dinheiro, quanto que seria? Então, era feito um cálculo, pegava-se 36 meses, né, ou seja, os 36 últimos salários. Hoje é 12 de maio de 2022. Então, quem entrasse hoje lá no INSS pedindo a aposentadoria, vai ser, como que seria, né, se a regra fosse igual antes? Então, como que funcionaria? Você pediu, aí o INSS olhou a tua documentação, tem lá 15 anos de contribuição? Tem 15 anos, então cumpri a carência. Então vamos ver agora a tua idade. Também tem a idade, né? Um homem, 65 anos, tem lá mais de 15 anos de contribuição, então ele já adquiriu o direito, ele já sai aposentado. Mas quanto que ele vai receber? Então, na regra antiga, vamos imaginar que ela fosse aplicada hoje, você pegaria de abril de 2022 e voltava. Abril de 2021, abril de 2020, abril de 2019. Então, pegava os 36 últimos meses, ou seja, os três últimos anos, somava os 36 meses, né? Evidentemente, pegaria lá em abril de 2019, pegava o salário de abril e atualizava até abril de 2022. Pegava o salário de maio de 2019, atualizava até agora, até abril de 2022. Então, pegava 36 salários, os 36 últimos salários, atualizava, somavam todos, né, fazia uma soma, e embaixo botava o divisor. Qual era o divisor? 36. Então, esse era o divisor, 36. Você somava os seus 36 salários, vê o valor que dava. Vou imaginar, se o cara ganhava R$1.000, ele somava os 36 salários de R$1.000, daria 36 mil. Evidentemente que teria correção, ele daria uma diferença, mas vamos lá, para arredondar a conta, daria 36 mil. Esses 36 mil era dividido por 36 meses, que daria R$1.000. Mas vamos imaginar que nos últimos 3 anos, né, nos últimos 3 meses, a pessoa não tinha 36 meses. Ele tinha lá, vamos imaginar, 30 meses só. Ele não tinha 30. Então, o que a lei previa para ele? Ele poderia voltar 48 meses. Ou seja, ele retroagia 36 meses, aí não deu os 36. Então, ele buscava o que faltava em mais 12 meses. Então, podia retroagir, no nosso exemplo aqui, até 2018. Pegaria os últimos 4 anos, né, que dá 48 meses, e dentro desses 48 meses, ele buscava 36 contribuições e somava essas 36 e dividia por 36. Mas aí, logicamente, como a gente não vive na Suíça nem na Suécia, né, a gente vive no Brasil, o que os brasileiros começaram a fazer? A esperteza do brasileiro. Então, trabalhava a vida toda pagando um salário mínimo. No exemplo da aposentadoria por idade. Então, quando o homem estava com 62 anos de idade, faltava 3 anos apenas para aposentar, o que ele fazia? Começava a pagar o teto. Porque se o cálculo era a média dos 3 últimos anos, né, dos 36 últimos meses, a pessoa pagava a vida inteira salário mínimo. E quando chegava, faltando 3 anos, ele pagava o teto e aposentaria com o teto. A aposentadoria por tempo de serviço, na época ainda existia, por tempo de contribuição, tempo de serviço, é a mesma coisa. O homem aposenta com 35 anos de tempo de serviço. Então, quando ele tinha 32 anos, ele pagava salário mínimo, 32 anos. E faltando, e daí a partir do 32º ano, ele passava a pagar o teto e aposentava daí com o teto. Então, ele contribuía 3 anos e passava a receber o resto da vida dele um valor bem alto, né? Isso causava prejuízos à Previdência. Então, com base nisso, como eu disse que aquele pessoal lá do regime militar e o pessoal os lavradores, né, que vieram para o regime geral, que vieram para a Previdência Social,
Esse pessoal começaram a trabalhar 30 anos, as mulheres, os homens 35 anos, aí começou o pessoal se aposentar. Aquele primeiro pessoal lá no começo dos anos 60 e 70 começaram a trabalhar, eles já passaram a ter direito por volta dos anos 90. E deu exatamente no governo do Fernando Henrique, e aonde ele foi obrigado a fazer a primeira reforma. Né? Primeiro, teve outras, mas foi obrigado a fazer uma reforma com a emenda constitucional 20, que a emenda lá em 98 foi feita a reforma, e aonde mudou, entre muitas outras coisas, acabou mudando. Uma das coisas eliminou a aposentadoria proporcional. O que era a aposentadoria proporcional? O homem, ele podia trabalhar 35 anos, ele trabalhava 35 anos e aposentava integral por tempo de serviço. Ele ganhava 100% do salário de benefício. Mas se ele tivesse 30 anos, ele podia também aposentar com 30 anos de serviço, só que daí ele abria mão, né, de 30% do salário. Ele aposentava com 30 anos de serviço com apenas 70% do salário. A mulher, a mesma coisa. A mulher precisa até hoje trabalhar 30 anos, mas antes de 98, se ela trabalhasse 25 anos, ela poderia aposentar aos 25 anos de serviço, abrindo mão de 30% do salário. Aposentaria, então era aposentadoria proporcional, né, a 70%. Então o Fernando Henrique acaba com essa aposentadoria. Por que ele acabou? Porque muitas pessoas, mesmo aposentando, trabalhando até os 35 anos, ou a mulher trabalhando até os 30, iria ganhar o salário mínimo de qualquer jeito. As suas contribuições eram sobre o salário. Então muitas pessoas, muito jovens, acabavam aposentando. Imaginemos uma mulher que começou a trabalhar aos 14. Com 30 anos, 44, ela já aposentava com 44 anos de idade. E muitas vezes ela podia aposentar com 39 anos. Com 39 anos de idade já tinha direito a aposentar. Um homem, muitas vezes, né, começou a trabalhar com 14 anos, trabalhava 30 anos, aos 44 também aposentava proporcional. Então, com base nisso, foi que a reforma, né, que a emenda 20 acabou eliminando a aposentadoria proporcional, deixando apenas a aposentadoria integral, o homem aos 35 e a mulher aos 30. Mas aí daí veio a lei 9876 de 99, e que muda a regra de cálculo. Então, a partir de novembro de 99, a regra de cálculo não seria mais 36 últimos meses. Seria de julho de 94 até a data anterior, até o mês anterior ao requerimento do benefício. Então, a lei 9876, ela também cria o famigerado fator previdenciário. E o que seria o fator previdenciário? O fator previdenciário seria um índice que você leva em conta algumas variáveis, né? A idade, né? O tempo de sobrevida e o tempo de serviço. Então joga numa fórmula e a pessoa, quanto mais novo aposentava, ao aplicar o fator previdenciário, o seu benefício diminuiria. Muitos caem para metade, 0,65, enfim, foi criado também o fator previdenciário. Mas essa lei, a lei 9876 de 99, que estabelece que o novo cálculo agora é de julho de 94 até a data anterior ao benefício, então ela estabelecia o seguinte: você veja quantos meses deu, e desses meses você pega 80% dos maiores salários. Então você pega 80% dos maiores e soma quanto que dá esses 80%, quantos meses deu, e divide pelo número de meses que deu. Então era assim que era o cálculo do benefício a partir de 99 para cá. Aí com a emenda, agora com a nova reforma do Bolsonaro, né, que foi agora em novembro de 2019, essa regra que você pega de julho de 94 até a data anterior ao requerimento, onde você descartava 20% dos menores, aqueles salários menores, né? Então, nunca a pessoa vai ter salários grandes, tem salários maiores, salários menores. Então você veja, o sistema busca os maiores, 80% dos maiores salários, joga do lado esses 80 maiores, os 20% menor é descartado. Aí desses 80% maiores salários são somados todos eles, aí depende do período, né, quantos meses vai dar,
e soma, né? E soma todos esses meses e divide pelo número de meses que deu. E aí seria, então, o valor da aposentadoria que a pessoa teria. Só que essa lei criou uma coisa chamada mínimo divisor. O que seria o mínimo divisor? O mínimo divisor seria 60% do período contributivo. Esse 60%, esse 60% do período seria assim. Vamos imaginar, para arredondar as contas aqui, de julho de 94 até a data anterior, até o mês anterior ao requerimento, vamos imaginar que deu 200 meses. 200 meses, 60% de 200 meses, né? 6 vezes 2 seria 12, então daria 120 meses. Então imaginemos que o teu período contributivo deu 200 meses. Então, o mínimo divisor qual seria? 120 meses. Então, esse 120 vai aqui embaixo, ele vai ser dividido por 120. Se a pessoa tem lá 200 meses de contribuição, ele divide por 200, faz a média e divide por 200. Ele tem 150 meses, faz a média, né, soma os 150 meses, faz a média e divide por 150. Ele tem 140 meses, soma os 140 meses, né, vê quanto que deu e divide por 140. A pessoa tem 120 meses, soma os 120 e divide por 120. Esse é o mínimo divisor, que era 60% de todo o período de julho de 94 até a data que você pediu a aposentadoria. 60%. Então, esse mínimo divisor era variável. Ele não é um número fixo. Depende muito, né, de quantas contribuições você tem, né, de quantos meses, aliás, se passaram de julho de 94 até a data que você fez o requerimento da aposentadoria. Então, somava quantos meses deu, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e vai. Soma todos esses meses e daí você tira 60%. Esse é o mínimo divisor. Imaginemos que a pessoa tenha 120 meses de contribuição, de julho de 94 até a data da aposentadoria. Divide por 120. Eu só tenho 100. Eu pego os 100, corrijo todos eles, somo um por um e divido por 120. Eu tenho 80. Eu pego os 80 e divido por 120. Então, eu não posso dividir por menos de 120. Então, 120 seria o mínimo divisor. Com a reforma com a emenda 103, agora em novembro de 2019, por descuido, talvez, do legislador, o divisor mínimo acabou ficando de fora. Então, o que a lei estabelece? Quem for pedir aposentadoria vai ser a soma de 100% de todo o período contributivo de julho de 94 até hoje. Então, o homem completou hoje 65 anos de idade. 65, beleza. Aí eu vou no INSS. Chego lá no INSS e eu falo, tem 65 anos de idade. O atendente vai dizer, você já tem 15 anos de contribuição? Eu já tenho 15 anos de contribuição. Quando? É antes de 94. Eu trabalhei na roça há muito tempo, eu tenho período rural. Né? Trabalhei um pouquinho, né, carteira assinada, mas de julho de 94 para cá eu não tenho nenhuma contribuição. Então, quanto que você vai aposentar? Quanto que vai ser teu salário? Um salário mínimo. Você aposenta com um salário mínimo. Por quê? Porque você não tem nenhuma contribuição do período de julho de 94 para cá. Mesma coisa a mulher. A mulher hoje, né, vamos imaginar, ela faz lá 62 anos, eu acho que hoje é 61 anos e meio. Vai no INSS. O atendente diz assim, quantos anos a senhora tem? Eu estou com 61 anos e meio. Ok. A senhora já tem direito a aposentar por idade. Deixa eu dar uma olhada aqui. A senhora tem contribuições? Eu trabalhei faz muito tempo. Aí o cara olha lá no CNIS, né, nas informações que a pessoa tem lá no INSS, e vê que ela tem lá 15 anos, anterior a julho de 94. Ela já tem 15 anos de contribuição, que é a carência, né? Ela já tem a carência. Aí tudo bem, a senhora está aposentada. Mas quanto que eu vou ganhar? Um salário mínimo. Mas por que eu vou ganhar um salário mínimo? Porque de julho de 94 para cá, a senhora não tem nenhuma contribuição. Ou se tiver algumas, é muito pequenas, então vai dar salário mínimo. Então, assim era a regra. Com a emenda constitucional 103 de 2019, ficou assim. É o mesmo exemplo, o homem de 65 anos vai até o INSS, chega lá, pede aposentadoria, tem 65? Tem, está aqui a minha identidade, comprovou 65 anos.
Você já tem a carência? Tem. Antes de 94 eu tenho. Quanto que eu vou aposentar? Eu vou ganhar quanto? Quanto que eu vou receber? Um salário mínimo. Mas daí o atendente fala assim, viu, mas você pode pagar, depois de julho de 94, paga o teto. O teto hoje é R$7.000, faz uma contribuição de R$1.400 que você aposenta com R$4.200. Por quê? Porque a regra diz assim, com a emenda constitucional, a 103 diz assim, qual será o teu salário de benefício, tua renda mensal inicial? Qual será? A renda mensal será a média de 100% de todas as contribuições de julho de 94 até a data que você pediu o benefício. Então, se de julho de 94 até a data você só tem uma contribuição de 1.400, né, de R$7.000, 100% de um é um. Então, qual que é a média de um? É um. Então, você fez uma contribuição de 7.000, você vai aposentar, né, no caso, R$7.000, aí aplica lá a regra de 60%, 4.200. Então, de novembro, do dia 13 de novembro, aqui veio o pulo do gato, do dia 13 de novembro até o dia 4 de maio, bati aqui, até 4 de maio deste ano, essa era a regra. Se você já tinha 15 anos antes de 94, 15 anos que é a carência, e já tivesse a idade, né, 65 anos o homem, 62 anos, vamos arredondar, a mulher, e você fizesse uma única contribuição no teto, você aposentaria com 60% do teto. Mas agora, a lei, eu fiz uma cola aqui, o número da lei, eu nem lembrei o número da lei aqui, posso colar, né, Tampim? Então, a lei 14.331, essa lei 14.331, que ela é de maio, né, de 2022, então a lei ela acrescentou lá na lei 8.213 o artigo 135A, que estabelece que o mínimo divisor hoje, é 108 contribuições. Então hoje você vai fazer um traço assim, 108. Então se você tiver 200 contribuições, divide por 200. Você tem 250 contribuições, soma as 250 e divide por 250. Você tem 230 contribuições, eu somo as 230 contribuições e divido por 230. Eu tenho 120 contribuições, de julho de 94 até agora, eu somo as 120 e divido por 120. Eu tenho 109 contribuições, eu somo as 109 e divido por 109, que é o mínimo divisor. Eu só tenho 100, eu somo as 100, divido por 109. Eu só tenho 80, eu somo as 80 e divido por 109. Então, hoje, nós temos o mínimo divisor, né, do salário de benefício. Então, para calcular a tua renda mensal inicial, temos que levar em consideração agora um mínimo divisor, que é 109 contribuições. Se você não tem 109, vai pegar, se você só tem uma do teto, né? Vamos imaginar que você fez uma contribuição no teto, você vai dividir por 109. Dividido por 109, evidentemente vai dar salário mínimo. Lógico, vai dar muito menos, mas como ninguém pode receber nenhum valor do INSS menos que um salário mínimo, então, se você já tem todos os requisitos de aposentar por idade ou até por tempo de serviço, desde que você tenha a carência anterior a julho de 94, antes você poderia aposentar com uma contribuição única. Até nós divulgamos aí na internet, mas a alegria de pobre, né, dura pouco. Então, hoje, esse fator previdenciário vai ter muitos questionamentos, porque hoje ele é fixo. Antes era 60% do período, né? Então dependia, ele variava, depende da data que você entrou. Eu entrei tal dia, né? Eu adquiri o direito lá atrás. Então contava lá de trás e os 60%, que era o mínimo divisor comum, levava em consideração a data que você implementou os benefícios. Podia ser 5 anos atrás, 10 anos atrás, porque é comum as pessoas, muitas vezes, eu conheço várias pessoas que já têm direito de aposentar, mas não quer aposentar, ele quer continuar trabalhando. Por um motivo ou outro, quer continuar trabalhando, até porque a aposentadoria dele vai dar um valor baixo. Eu tenho um amigo meu que o salário dele é 8.000 e poucos reais por mês. E a aposentadoria dele dá 3. Então, se ele aposentar hoje e sair do emprego, e na empresa que ele trabalha, está no contrato lá, né? A pessoa é contratada por tempo
indeterminado, ou seja, não tem data para encerramento do contrato de trabalho, né? É tempo indeterminado, mas se ele aposentar por qualquer motivo, imediatamente ele vai ser, né, demitido. Então já está no contrato e ele sabe disso. Então, se ele aposentar, a empresa vai demiti-lo. E aí, ele de 8 mil, quase 10 mil reais que ele recebe, vai cair pra, né, lá embaixo, para menos de 3 mil, sei lá, que vai dar o cálculo dele. Então, muitas pessoas têm direito adquirido já e aposentar, mas não quer. Não quer aposentar por causa, né, do que vai diminuir muito o seu ganho. Né? Então, se essa pessoa lá atrás, né, antes de maio, antes do dia 5 de maio de 2022, tiver poucos benefícios, né, é que se ele estiver trabalhando, aí automaticamente ele está contribuindo. Então, a contribuição única não vai funcionar. A contribuição única só funciona para aquelas pessoas que, antes de julho de 94, já tenham 15 anos de trabalho. Pode ser de roça, pode ser tempo de pedreiro, tempo de trabalhador autônomo, né, barbeiro, até um recado para os barbeiros, né, os cabeleireiros. Se você não contribui, é importantíssimo você guardar os teus alvará da prefeitura, porque você basta comprovar que você trabalhou e aí você pode recolher o INSS, né, lógico, paga a contribuição devida. Porque para você contribuir para o INSS, o que você precisa? Você tem que comprovar que trabalhou. Porque a contribuição previdenciária ela é um tributo, e é um tributo que incide sobre a sua remuneração. Todo mundo que trabalha, automaticamente, ele é obrigado, é um imposto, né, um tributo, ele tem que fazer a contribuição previdenciária, que a contribuição é obrigatória, não é facultativa. Facultativa é a dona de casa, né? Existem alguns segurados facultativos. A dona de casa, que ela não recebe remuneração, então ela contribui se ela quiser, facultativo. O estudante universitário, por exemplo, às vezes a pessoa está trabalhando e vai estudar, vai fazer uma faculdade que é integral. Então, lá, por exemplo, medicina é integral e é 6 anos. E aí depois ele tem mais residência, enfim, às vezes a pessoa fica 10 anos estudando, para depois montar consultório e começar a trabalhar. Então, se você é estudante de medicina, por exemplo, ou qualquer outro estudante, que você não consegue trabalhar, você só estuda, então você pode, para não perder, né, a qualidade de segurado, você pode pagar como facultativo. Ou seja, você não é obrigatório, você é facultativo, você pode pagar. E assim, mas aqueles que não são facultativos, no caso do estudante, a dona de casa, né, que eu dei o exemplo aqui, que qualquer trabalho que ele exerça, se ele ganha por isso, ele é um contribuinte obrigatório da Previdência. Também, eu não sei quanto deu tempo aí. 35 minutos, nós temos 1 hora, então praticamente alguns questionamentos que tiver pode mandar aí no WhatsApp do Clarete, aqui no Mais TV. Se você estiver pelo YouTube, né, você comenta lá no chat, né, faz um comentário no chat. E no Facebook também faz um comentário se esse conteúdo é importante. Eu acho bastante importante você compartilhar. Se você está pelo Facebook, compartilhe lá essa live, né? Compartilhe no Facebook, e no YouTube você dá o joinha e compartilhe também. Importante você no chat manifestar por quê? Porque o algoritmo, né, da internet, do Facebook e do YouTube vai entender que o assunto é relevante. E sendo relevante, ele passa a levar, né, essa mensagem, vamos dizer assim, para muito mais pessoas. E aí o canal começa, né, a ter seguidores, e, enfim. Então, tanto para Mais TV é importante, né, como para você é importante, e assim também para, né, o próprio YouTube e o Facebook. Tampinha, por enquanto, chegou alguma pergunta aí? Dá uma olhada se tem algumas, né? Na verdade... Então tá. Nós estamos aqui aguardando as perguntas, tivemos algum problema ali, mas eu voltando então a deixar bem claro essa questão da contribuição única. A contribuição única, ela ainda vale, veja bem, ela ainda vale, desde que você, antes de julho de 94, já tenha 15 anos de trabalho, né, que é relativo à carência, pode ser tempo rural, não tem problema, e você tenha depois de julho de 94, né, tenha hoje, depois de novembro de 2019, você já tenha 65 anos de idade, né, você tem 65 anos de idade,
Aí você pode fazer a contribuição única se você adquiriu o direito antes do dia 5 de maio de 2022, antes da lei. Se você adquiriu esse direito, né, a gente vai lutar pelo direito adquirido. Pode ser que o INSS queira revisar quem já conseguiu, né, a contribuição única, pode ser que o INSS queira revisar, mas está na lei, está garantido na Constituição, então vai dar muito pano para manga. E nós entendemos que a lei, né, a lei não estabeleceu nada, só estabeleceu o mínimo divisor de 109 contribuições, e esse mínimo divisor só tem validade de 5 de maio, né, desse ano em diante. Então, do dia 4 de maio para trás, nós temos aí o direito adquirido. Então, as pessoas que nesse íntere aí, né, entre novembro de 2019 e 4 de maio de 2022, você ainda tem direito na contribuição única e aposentar pelo teto da Previdência, né? Mas a alegria de pobre, como disse, dura pouco. A questão do rural, né? Nós temos algumas perguntas aí, a questão do rural. O rural também se enquadra na contribuição única, né? Vem uma pergunta aí. Então, veja bem, o rural, ele depende da categoria, porque nós temos 4 categorias de segurado rural. Nós temos o empregado rural. O empregado rural é aquele que trabalha em fazenda, trabalha em usina de açúcar, enfim, trabalha em empresa rural com carteira assinada. Então, o empregado rural é igual, né, ao trabalhador urbano, do mesmo modo. Não tem diferença, né? Ele tem todos os direitos, igual tem o trabalhador urbano. Ele é inscrito na Previdência Social do mesmo modo. A única vantagem, a única diferença, vamos dizer assim, é que o empregado rural, né, o trabalhador rural empregado, ele aposenta com 5 anos menos, né, o homem com 60 anos e a mulher com 55 anos. Né, mas essa é a única diferença, o resto é tudo igual. Depois nós temos o boia-fria, né, que é o facultativo. Né, esse é considerado, não é o facultativo, é o contribuinte individual. O boia-fria, né, olhando, né, friamente a letra da lei, o boia-fria, aquele que, né, na nossa região a gente chama de boia-fria, né, por causa de levar marmita e teoricamente não tem como esquentar na roça. Né, meu pai trabalhou muitos anos, né, nessa condição de trabalhador rural diarista, né, trabalha por dia. Um dia ele não tem um empregador fixo, ele trabalha um dia para um empregador, outro dia para outro empregador. Ele não tem um patrão fixo, ele é diarista, ele ganha, né, por dia. Então, eu recomendo, se você está nessa situação, né, do boia-fria, o trabalhador rural diarista, vá na papelaria e você, né, na papelaria, compre aquele recibo de pagamento de autônomo, vamos dizer assim. Então, quando você recebe o teu salário, né, a tua diária, né, você recebeu, você vai ter que dar um recibo para o patrão, né? O patrão, porque recibo e dinheiro são um contra o outro, né? Então, dinheiro para lá, né? Dinheiro para lá e recibo para cá. Então, você recebeu lá, vamos imaginar, R$100 no dia de trabalho. Então, você faz um recibo de R$100, né? E coloca o nome da pessoa. Recebi de José da Silva, né? Proprietário do sítio tal, de preferência o nome do sítio tal. E você guarda uma cópia desse recibo. Né? Até é importante ter o carbono. Acho que existe até um recibo que ele já é carbonado. Então, você guarda isso, você que é boia-fria. Né? Você, trabalhador, está pintando uma parede, né? Você pegou uma casa para pintar. Então, é importante, quando você recebe, ou por dia, ou por empleita, que você recolha o INSS, pague pelo menos uma. Porque se você acidentar ou você, né, infelizmente chegar a falecer, você deixa a pensão. Se morrer, deixa a pensão para a viúva e para os filhos menores e para os filhos inválidos. E se você acidentar, né, basta uma contribuição, você já pode ficar, vamos dizer assim, encostado, né, sei lá, quebrou um braço. Você pode, né, engessa esse braço, depois vai ter que fazer fisioterapia. E nesse período, tem pessoas que ficam até um ano parado, né? E nesse período você vai receber do INSS com uma única contribuição, né, mesmo trabalhando de boia-fria. Então é importantíssimo que até o proprietário, você que utiliza muito da mão de obra, né, assim, diária do boia-fria, tenha com você um recibo já, né, preencha lá, né, isso é importante para quem trabalha para você, é importantíssimo.
né? E o certo até seria que o próprio patrão fizesse o recolhimento da Previdência, né? Pagasse, vou te dar R$ 100, vou descontar R$ 9, né? Porque é 9%, vou descontar R$ 9 aqui e eu vou pagar a Previdência. Ninguém faz isso, mas o boia fria é importante você ter o recibo, pelo menos para comprovar que você trabalhou para fulano, beltrano e ciclano. Então, o boia fria, ele né? Eu falei que tem nós temos 4 segurados, né? Deixa eu mostrar aqui. Nós temos quatro trabalhadores rurais. Por isso tem que tomar cuidado, porque essa diferença é fundamental na hora, né, de você pedir um benefício. Se você disser que é trabalhador rural, com carteira assinada, a sua família não tem direito, né, de algum benefício porque você não é segurado especial. O boia fria, ele se enquadra como segurado especial porque em 2010 nós tivemos uma lei que equiparou, né, o boia fria ao segurado especial. Nós temos, se não me engano, eu não me lembro o nome, eu acho que é o eventual, se não me engano, o trabalhador eventual. Se eu estiver errado, me corrija aí. O trabalhador eventual, que nós não temos na nossa região, é esse tipo de trabalhador rural. O que é esse tipo de trabalhador rural? É aquele que é sindicalizado, né? Nós temos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, o proprietário, aqui nós colhemos café, né? Ele precisa de 20 pessoas, 30 pessoas para colher café. Então, ele não vai atrás do gato, né? O gato é o agenciador, né, de mão de obra. Então, ele vai no sindicato. Ele chega lá no presidente do sindicato e fala: eu preciso de 30 homens, homens e mulheres para trabalhar na colheita de café. Então, o sindicato providencia o ônibus e já liga para o pessoal, já manda mensagem hoje para o pessoal e acerta para trabalhar para o proprietário rural. No final do dia ou no final da semana, o proprietário ele não paga o trabalhador, ele paga o sindicato. Ele paga o sindicato e o sindicato repassa daí o dinheiro para o trabalhador e retém a contribuição previdenciária. Então ele contribui, né, para a Previdência Social. É o que acontece das pessoas que trabalham em porto, né? Chega navio estrangeiro, né? Toda hora está chegando um navio estrangeiro. E tem aquele pessoal que trabalha, é como se fosse o chapa, né? Que é os como é que chama? Trabalha os estivadores, né? Os estivadores. Então, eles não são assalariados de ninguém. Existe um órgão gestor da mão de obra ou tem o sindicato. Então, o navio chega, o capitão do navio, ou o dono da carga, enfim, ele vai atrás do sindicato e, eu preciso de tantos estivadores, né, para carregar e descarregar o navio, para limpar o navio em si. Só que esses trabalhadores não têm vínculo nenhum com a empresa dona do navio e nem com a empresa que contratou o navio para fazer o frete. Então, no final do dia, no final da semana, enfim, o sindicato recebe a contribuição e o sindicato repassa para o trabalhador, evidentemente, descontando a contribuição previdenciária, né, que vai pagar para a Previdência, e assim o estivador, né, e no caso o trabalhador avulso, aí ele é um segurado da Previdência, porque o órgão gestor da mão de obra ou o sindicato vai reter essa contribuição. E o outro tipo de trabalhador rural, que é o pequeno proprietário, que é o arrendatário, que é o meieiro, né, que é o parceiro, é o comodatário, enfim, é aquele que trabalha em uma área de até 4 módulos. O que é o módulo rural? O módulo rural é diferente do módulo fiscal. O módulo rural independe da área. O módulo rural não leva em consideração somente a área, o tamanho da propriedade. Leva em consideração a maneira com que você explora essa propriedade. Então, aí isso é o módulo rural. O módulo fiscal ele é fixo. Na nossa região aqui, Siqueira Campos, Norte Pioneiro, enfim, um módulo rural é 18 hectares. A pequena propriedade, então, ela é de até 72 hectares. E o que seria os 72 hectares? Né? Trazendo 72 hectares para o alqueire, daria 29 alqueires e 3/4. Então, se o teu sítio tem até 29 alqueires e 3/4, você é considerado pequeno proprietário, e o pequeno proprietário que trabalha nesse sítio com a família, ou seja, só com a família, então ele é considerado segurado especial. Então, toda a documentação dos membros da família serve, né, de um serve para o outro. É comum, né, às vezes a pessoa, esses dias mesmo eu atendi uma cliente, ela
ela quer contribuir. Ela tinha uma empresa, né? Daí ela fechou a empresa e ela queria contribuir, né, para aposentar, porque ela vai fazer 62 anos já o ano que vem. Falei assim, eu queria contribuir, porque o ano que vem eu já vou fazer a idade. E eu queria... Aí, analisando a questão dela, ela já tem lá o tempo rural, assim, quase 8, 9 anos de rural. Já está averbado né, lá no prontuário dela. Por quê? Porque os irmãos dela, né, dois irmãos se aposentaram, e esses irmãos levaram a documentação do pai e, evidentemente, levaram a documentação dela. E quando os irmãos aposentaram e usaram a documentação, né, dos pais e usaram a documentação dela também, até para confirmar que a família é rural, o INSS averbou o tempo para ela também, sem ela pedir. Ela nem sabia que tinha esse direito e fomos dar uma olhada lá e falou, você tem um período aqui de seguridade especial. É um período que já passou muito dos 15 anos. Então ela não precisa pagar mais o INSS, é só aguardar agora a idade e ela aposenta, então, né, usando esses documentos que o irmão usou, que os dois irmãos, se não me engano, usaram. Então, por que isso foi possível? Foi possível porque o segurado especial, os documentos de uma família, o documento de uma família, né, da família, de um serve para o outro. Né, do pai o documento do pai serve para a mãe, da mãe serve para o filho, do filho serve para outro irmão. Enfim, entre a família, porque todos trabalham na mesma propriedade e e a maior fonte de renda é da propriedade. Então, esse é considerado o segurado especial, que é o pequeno proprietário, que, né, de 29 alqueires e 3/4 para baixo, que é 4 módulo fiscal, o arrendatário, né, o meieiro, o parceiro, né, enfim, as pessoas que mesmo não sendo proprietário, mas ele tem que ter, importantíssimo, ele tem que ter o bloco de nota de produtor. Então vai até a prefeitura, faz o seu bloco de notas, e aí você vai ter, né, vai ter todos os direitos, com exceção de alguns, né? Antes o rural não podia aposentar por tempo, ele só aposentava por idade. Continua sendo assim, por idade. E também quem tira a nota só vai aposentar com um salário mínimo. Essa questão da contribuição única, né, que foi a pergunta se o rural pode usar, o rural pode usar desde que ele tenha 65 anos de idade. Né, o homem, ele não pode ter 60 anos, ele tem que ter 65 anos de idade, porque essa contribuição única, ela é a aposentadoria híbrida. O que é a híbrida? Né? A aposentadoria híbrida é um assunto que a gente vai ter que tirar um dia inteiro para comentar, um dia inteiro não, um programa inteiro para comentar a respeito. Mas a híbrida o que é? Que antigamente, era como, vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai trabalhou um período de uns 5, 6 anos na cidade. Né? Meu pai foi para Cornélio Procópio, trabalhou um pouco na cidade de Cornélio Procópio, 1 ano e pouco. E depois de Cornélio Procópio ele foi para Curitiba. E chegando em Curitiba ele trabalhou mais ou menos uns 5, 6 anos lá. E depois ele voltou para o sítio. E ficou no sítio, né, até... Depois não teve mais carteira assinada. Então o que acontece? Antes de 2010, eu já fiz uma homenagem aqui, viu, Tampinha, para o Collor de Mello, né, que o Collor de Mello ele fez uma coisa boa, que acabou com o meio salário do aposentado rural. E a Dilma Rousseff, né, a Dilma Rousseff também, ela criou a aposentadoria híbrida. Porque o que acontecia? A pessoa era rural a vida toda. Depois, por um período ou outro, ele foi trabalhar na cidade com carteira assinada, né? E acontece aqui em Siqueira Campos, aconteceu às vezes do pessoal estar fazendo asfalto, né? Está fazendo a pavimentação asfáltica e o asfalto passa de frente à propriedade. E aí, lógico, ele fala, vou trabalhar ali de bandeirinha, vou ajudar a trabalhar. Então, começou a trabalhar para as empreiteiras de asfalto. E na empreiteira, ele foi registrado em carteira. O que acontecia antes de 2010? Ele perdia a qualidade de segurado especial. Ele passava a ser urbano. E aí ele perdia 5 anos na aposentadoria. E quando ele ia pedir aposentadoria, ele tinha lá alguns anos de registro em carteira. Aí o INSS falava, você não tem direito. Mas eu tenho nota, tudo. Não, mas você tem vínculo urbano aqui, então você não é rural. E aí vou aposentar urbano. Mas urbano não é 60 anos, é com 65. Tinha que trabalhar mais 5 anos. Aí trabalhava 5 anos, ele não tinha 15 anos de carteira. Então ele ficava num limbo, né? Ele não era nem rural e nem era trabalhador urbano. Daí a Dilma Rousseff criou, lá em 2010, a aposentadoria híbrida. Se você tem período rural, né, você pode somar na carência com o período urbano, desde que você tenha 65 anos. Então esse foi o castigo, né? O rural, se ele tivesse 65 anos,
ele pode usar na carência do benefício. Vamos imaginar, ele usa lá 14 anos rural e pode usar 1 ano só de registro que serve para carência. Então, neste caso, né, da questão da pergunta aí, da contribuição única, se ele é rural e ele já tem 15 anos antes de julho de 94, ele poderia, né, antes de maio agora, fazer uma contribuição única e aposentar aí, né, com 60% do teto. Também tem mais alguma pergunta? Já estão quase. Então, segundo informações da nossa técnica, temos 53 minutos. As perguntas que chegaram eu vou responder no próximo programa, né, porque só temos 7 minutos agora. Então, eu vou me despedindo por aqui. Eu agradeço imensamente, né, a sua audiência aí e agradeço, né, a sua colaboração, dando um link, não custa nada, dá o link lá, dá um clique, como é que é? Dá um like, não é link, pô. É só do alfabeto digital, né? Dá um like, não é link, pô. Dá um like, né, no joinha, compartilha, né, com os seus seguidores esse vídeo, que isso é muito importante para o canal Mais TV. Nós queremos continuar com essa atividade e, quem sabe, temos outros programas, né, aqui no canal Mais TV, mas para isso nós precisamos da sua colaboração, porque uma rádio, uma televisão não funciona sem ouvintes. Nós precisamos de ouvintes, no caso aqui precisamos de internautas. Então, quanto mais internautas tivermos, com mais satisfação, né, a gente estará aqui para levar, né, um pouco do nosso conhecimento e dentro das nossas limitações. Então, eu agradeço imensamente, né, a sua presença aqui no canal e até quinta-feira, se Deus quiser. Uma abençoada semana a todos, um feliz final de semana e até quinta-feira que vem. Um abraço a todos. Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Nas lojas Fabiani você encontra os melhores produtos com preços e condições especiais para Siqueira Campos e toda a região. Desde a linha de móveis, eletrodomésticos, decorações, enxovais e roupas com as melhores condições para você pagar, parcelas em até 10 vezes sem juros, entregas e montagens gratuita, produtos de ótima qualidade.
Nas lojas Fabiani você também conta com a linha de planejados sob medida de acordo com a sua necessidade. Lojas Fabiani, sempre mais barato sempre. Rua Benjamin Constant, Siqueira Campos.